Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Vitor Guilherme e vamos para mais um momento de reflexão da Palavra de Deus com o tema Obras Maiores. No livro de João, capítulo 14, versículo 12, Jesus se volta para os discípulos e diz: Na verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Que tipo de obras são essas que Jesus está se referindo aqui? A própria Bíblia nos responde em João capítulo 6, versículo 29, quando Jesus estava em Cafarnaum falando para a multidão, e ele diz: a obra de Deus é essa, que creiam naquele que o Pai o enviou. Obviamente, Jesus estava se referindo a si próprio. Existiam muitas pessoas naquela época que criam nos milagres de Jesus, mas não em Jesus como Filho de Deus. Isso incomodava bastante Jesus quando no próprio livro de João, no capítulo 6, depois da primeira multiplicação dos pães e peixes, Jesus se volta para as pessoas que estavam em Cafarnaum e diz: vocês viram, mas vocês não creram. Ou seja, vocês viram os sinais que eu operei, mas vocês não creram em mim como Filho de Deus. Isso incomodava e inquietava bastante Jesus. No livro de João, no capítulo 4, versículo 48, quando Jesus volta pela segunda vez a Caná da Galileia, onde ele havia transformado a água em vinho, e ali ele cura o filho de um oficial do rei, ele se volta para as pessoas e diz: se não verem sinais, vocês não vão crer. E uma das passagens mais conhecidas, a de Tomé, quando Jesus se volta para Tomé e diz: Tomé, porque você viu, você creu. Bem-aventurado os que não viram e creram. Constantemente, Jesus criticava essa postura das pessoas de querer ver sinais para crer nele. Muitas viam sinais e não criam. Isso era triste, mas acontecia. A palavra de Jesus deveria ser suficiente, mas infelizmente não era para muita gente. As obras de Jesus não se restringiam apenas a curas, a milagres. Jesus, de fato, operou muitos milagres. Ele andou sobre as águas, multiplicou pães e peixes, transformou água em vinho, e graças a Deus por isso. Mas os milagres eram sinais que apontavam para Jesus como sendo o Messias prometido, o Deus encarnado. Os milagres não tinham um fim em si mesmos, mas eles eram um meio pelo qual Jesus usava para autenticar a mensagem do Evangelho que ele pregava. Jesus não dedicava seus sermões a falar de curas ou prosperidade financeira. Jesus pregava a salvação e os milagres acompanhavam Jesus para que de fato testemunhasse que ele era o Filho de Deus. Agora, observe comigo no livro de João, no capítulo 14, versículo 12. Perceba que as obras maiores que ele cita está diretamente ligado ao fato dele ir para o Pai. Quando a Bíblia nos diz que o Espírito Santo seria derramado e os discípulos foram revestidos com poder e autoridade para realizar as obras de Jesus e ainda maiores, para que se cumprisse a palavra de Deus. No livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, isso fica mais claro ainda, quando Jesus de fato estava indo para o Pai, que é a explicação que ele deu em João capítulo 14, versículo 12, e ele diz no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, para os discípulos: e recebereis virtudes do Espírito Santo que haverá de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Perceba, a obra do Espírito Santo está totalmente ligada à pregação do Evangelho. Isso se cumpriu na vida dos discípulos quando eles pregaram e quase 3.000 almas foram convertidas. Foi um evangelismo que rendeu ali mais vidas do que em todas as pregações de Jesus juntas, e eu tenho certeza que Jesus ficou muito feliz com isso. Então esse é o sentido aqui de obras maiores em João capítulo 14, versículo 12, que se refere ao fruto do evangelismo e não a curas ou a milagres. E a gente observa isso por todo o livro de Atos. Observe comigo a expansão da igreja de Atos, como ela se multiplicava e crescia em número, e as obras maiores que Jesus se referiu, de fato se cumpriu. Observe comigo. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, segundo está escrito em Atos, capítulo 1, versículo 15. Haviam quase 3.000, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas.
Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000, segundo está escrito em Atos, capítulo 4, versículo 4. Havia uma multidão, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Havia multiplicações constantes, segundo está escrito em Atos, capítulo 6, versículo 7. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Observe, haviam cidades inteiras alcançadas, e viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia crescimento ininterrupto, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia crescia em número, segundo está escrito em Atos, capítulo 16, versículo 5. Então, como a gente pôde ver, essas foram as obras maiores que os discípulos realizaram. A conversão de vidas, que era o verdadeiro fim da operação do Espírito Santo. Em grande parte das pregações dos discípulos, eles não realizaram milagres. O próprio apóstolo Paulo, ele pregava ensinando as Escrituras nas sinagogas para os seus ouvintes. Claro que os discípulos realizaram sim milagres pelo poder do Espírito Santo que estava sobre eles. Eu não estou negando isso. Eram sinais inquestionáveis do poder de Deus, dos quais ninguém podia duvidar. Eram restituições instantâneas de paraplegia, eram ossos deformados que voltavam à sua forma, eram febres altas curadas. Claro, eram atuações do Espírito Santo para que as obras maiores, ou seja, o maior número de pessoas convertidas, fossem alcançadas pelos discípulos e permanecessem na história da igreja até o fim. Mas não era parte integrante do Evangelho, porque o Evangelho é salvação de vidas, e curas e milagres são apenas coadjuvantes da pregação da palavra. E a gente pode observar, o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, ele diz que o Evangelho ele consiste na morte, no sepultamento e na ressurreição física de Jesus. Quando ele realizou a obra de redenção na cruz, quando ele realizou a obra substitutiva em favor dos pecadores. Então, meu querido, nós podemos concluir que nós precisamos sim pregar a palavra, precisamos sim alcançar o máximo de pessoas possíveis com a palavra de Deus, expandir o reino de Deus. Essa é a obra maior que qualquer homem ou mulher pode realizar, e a qual Jesus estava se referindo no livro de João, capítulo 14, versículo 12. Não esqueça, busque sempre a presença de Deus e não apenas as obras de suas mãos. Que Deus abençoe vocês, no nome de Jesus.